Sabe uma coisa curiosa? As pessoas que são ricas de verdade costumam ser mestres em passar despercebidas. Elas estão por aí, vivendo a vida delas, completamente fora do radar, enquanto todo mundo está de olho naquele influenciador com um carro alugado. E se eu te disser que aquela pessoa com um carro mais antigo, mais simples, provavelmente tem muito mais dinheiro investido do que alguém que está postando selfie com um modelo 0 km? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá. O que significa ser rico de verdade, afinal? A grande sacada é a seguinte: a riqueza genuína sussurra, enquanto a riqueza falsa grita. O problema é que a maioria de nós foi ensinada a prestar atenção só nos gritos. Nosso objetivo aqui é aprender a separar o que é só teatro financeiro daquela segurança que é real, palpável. E a diferença é gritante, literalmente. De um lado, você tem a riqueza que grita. Ela é toda feita de símbolos de status, muitas vezes bancados com dívidas e vive para aparecer nas redes sociais. Agora, do outro lado, tem a riqueza que sussurra. Ela é silenciosa, construída com segurança, com liberdade e, o mais importante, com invisibilidade. No fim do dia, é sobre ter e não sobre parecer ter. Então, vamos começar mergulhando de cabeça nessa distinção que é a base de tudo. A enorme diferença entre parecer rico e, de fato, ser rico. Essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Pensa comigo. Quem precisa provar alguma coisa para os outros, geralmente está jogando um jogo de aparências. Agora, quem construiu um patrimônio sólido não tem essa necessidade, sabe? A validação vem da própria segurança financeira, não do aplauso dos outros. É que desde cedo a gente é meio que condicionado a associar riqueza com roupa de grife, carrão de luxo, casa gigante, só que na maioria esmagadora das vezes esses são sinais de alguém que está tentando desesperadamente parecer rico e não de alguém que de fato é. É uma armadilha, uma que mantém muita gente presa num ciclo de gastar só para manter uma imagem. Agora, na nossa segunda parte, a gente vai falar sobre o preço dessa liberdade. Porque sim, construir riqueza de verdade exige sacrifícios, e é sobre eles que a gente vai conversar agora. E os sacrifícios essenciais são basicamente estes 5. A ideia central aqui é que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É praticamente impossível manter o estilo de vida de quem já é rico durante a fase de construção da riqueza. É preciso fazer escolhas bem estratégicas. E aqui está a escolha fundamental que todo mundo faz, sabendo ou não. De um lado, o estilo de vida de hoje, cheio de parcelas, jantares fora, assinaturas e todos aqueles pequenos luxos. Do outro lado, a liberdade de amanhã, que é construída com investimentos, segurança e o mais valioso de tudo, opções. O problema é que a maioria escolhe o hoje, sem nem se dar conta de que está abrindo mão do amanhã. Pense um pouco na conveniência. Pedir comida em casa, entregas super rápidas, vários serviços de assinatura, parece pouco, né? Mas quando você soma tudo, o custo é gigante. Um valor como R$ 1.200 por mês, gastos só para economizar um pouquinho de tempo aqui e ali, é um dinheiro que poderia estar investido, trabalhando para você, se multiplicando. E para lutar contra essa vontade de comprar tudo na hora, a tal da gratificação imediata, tem uma tática muito simples e poderosa. A regra dos 30 dias. Viu algo que despertou aquele desejo de compra? Beleza. Anota e espera um mês. Na maioria das vezes, depois desse tempo, o impulso já foi embora, ou você percebe que aquilo nem era tão necessário assim. É tipo criar um freio de mão contra o gasto por impulso. Isso leva a gente para os gastos com status. Comprar coisas não porque a gente precisa delas, mas para que os outros pensem que a gente é bem-sucedido. O ponto crucial é este. Cada real que vai para o status é um real que não está rendendo juros e se transformando em riqueza de verdade. É uma escolha direta, não tem meio termo. E por último, mas não menos importante, a comparação. As redes sociais são uma vitrine de vidas perfeitas que, vamos ser sinceros, não existem. Aquela pessoa viajando pela Tailândia provavelmente não tem um centavo guardado. A única comparação que realmente importa é com a sua própria evolução. O seu progresso financeiro de um ano para o outro é o único placar que vale a pena olhar. Ok? Agora na terceira parte, vamos virar a moeda. Se a riqueza não grita, quais são os sinais discretos dela? Como é que se comportam as pessoas que realmente construíram patrimônio? Um dos sinais mais claros está no carro. Esse gráfico aqui ilustra o custo de oportunidade de um jeito brilhante. Olha só, enquanto uma pessoa financia um carro que perde valor todo santo dia, outra pessoa que talvez ande com um carro usado e já pago, investe o mesmo valor da parcela. Em 10 anos a diferença é brutal.
Uma tem um bem que vale muito menos e a outra construiu um patrimônio bem significativo. E a lógica por trás disso é o conceito de ativo de depreciação. Carros, eletrônicos, roupas de grife, tudo isso perde valor com o tempo. A mentalidade de quem constrói riqueza é exatamente o oposto. É direcionar o dinheiro para ativos que se valorizam, como investimentos, imóveis ou negócios, e não para coisas que só vão valer menos amanhã. Outro comportamento super comum é a regra do silêncio. Pessoas com muito patrimônio evitam ficar falando quanto ganham, evitam exibir compras caras e, principalmente, evitam a ostentação. E isso não é modéstia, é pura estratégia. Anunciar riqueza só atrai problema. Gente pedindo dinheiro, inveja e até riscos de segurança. A invisibilidade, nesse caso, é uma forma de proteção. Isso nos leva ao que é o verdadeiro luxo. E não são iates nem jatos particulares. O bem mais valioso que o dinheiro pode comprar é o tempo. É o único recurso que a gente não consegue criar mais. E quem constrói riqueza entende isso profundamente e está disposto a investir para ter mais tempo livre. É aqui que entram os luxos invisíveis. São gastos que ninguém vê nas redes sociais, mas que têm um retorno gigantesco. Pagar por uma limpeza, por entrega de supermercado ou por um serviço que prepara as refeições da semana não é sobre ostentar, é sobre comprar de volta horas que seriam gastas em tarefas do dia a dia, liberando tempo para focar no que realmente importa. E para fechar, a moradia. Um sinal clássico de riqueza discreta é viver em uma casa significativamente abaixo do que se poderia pagar. Enquanto a maioria das pessoas estica um orçamento até o limite para comprar a maior casa possível, quem é rico de verdade entende que isso é uma armadilha. Viver abaixo das posses cria uma folga financeira, um respiro, que permite aproveitar oportunidades e lidar com imprevistos sem suar frio. E agora chegamos à nossa quarta e última parte, a recompensa final. Depois de tudo isso, fica a pergunta: por que fazer todos esses sacrifícios? O que se ganha com esses hábitos que parecem ir contra a maré? A resposta está toda aqui, nessa troca inteligente. Os sacrifícios de status, de conveniência, de aparências, eles são temporários. Mas os ganhos de liberdade, de segurança e de paz de espírito, esses são permanentes. Não é sobre se privar para sempre, mas sim sobre fazer uma troca estratégica de curto prazo por um benefício que dura a vida toda. No fundo é isso. O objetivo final não é acumular um monte de coisas, mas sim acumular opções. A liberdade de poder escolher o que fazer da sua vida sem que o dinheiro seja o fator que te limita. Essa, sim, é a definição de riqueza de verdade. E o que essas opções significam na prática? Significam a liberdade de poder dizer não para um emprego que não faz mais sentido, a capacidade de assumir riscos calculados como abrir um negócio próprio, a segurança para enfrentar uma emergência de saúde sem entrar em pânico e, talvez o mais importante de tudo, a tranquilidade de não ter o estresse financeiro dominando os seus pensamentos 24 horas por dia. Então, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Diante dessas duas visões, a riqueza que grita e a que sussurra, qual tipo de riqueza cada um de nós está de fato construindo no dia a dia? A escolha, no fim das contas, é o que define todo o resultado.